Então, boa noite, pessoal. Aula gravando, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, o ícone sala de aula, se não estiver aparecendo para vocês, 100% não foi feita a rematrícula. Então, vocês vão localizar ali, onde deveria estar o ícone sala de aula, vocês vão localizar rematrícula online. Dentro dessa opção aí é para vocês fazer a rematrícula. Se vocês não fez a rematrícula, não terá o ícone sala de aula. Não tem. Essa é a primeira opção. A segunda opção tem o ícone sala de aula, mas dentro não tem nada. Aí pode ser não foi feita a rematrícula, documentação que está pendente ou outras coisas que podem estar ocorrendo. Neste caso, vocês têm que entrar em contato com a Secretaria Acadêmica, tá? Eu não sei qual poderá ser N coisas, que vocês têm o ícone, sala de aula, mas dentro está em branco. Então, vocês têm que verificar com a Secretaria Acadêmica, ok? Somente se não estiver aparecendo o ícone, aí é rematrícula. Fiz a rematrícula. Mas ainda não apareceu. Não, ele tem um tempo, tem um prazo. Tá? Eu fiz a minha rematrícula hoje, meio-dia. Isso não quer dizer que até as 19, às 20 horas vai estar tudo atualizado. O sistema tem um tempo para poder atualizar. Então, vocês fazem a rematrícula, aguarde um tempo do sistema, tá? De 24 a 48 horas. Pode ser antes de 24 horas? Pode, mas nem sempre, tá? O padrão é de 24 a 48 horas, para poder atualizar as informações para vocês. Se não estiver aparecendo, tá aparecendo lá o ícone. Ah, mas eu já fiz minha rematrícula, mas eu não consigo acessar nada. Entre em contato com a Secretaria Acadêmica, que eles vão poder te ajudar da melhor forma. Ok? Pessoal, então vamos dar continuidade, tá? A nossa aula, que é algoritmos de lógica de programação, tá? Dúvidas, sem ser da disciplina, dúvida de acesso, dúvidas das atividades acadêmicas, curriculares, dúvidas da atividade de extensão, manda e-mail que eu respondo por lá, tá? Eu tirei bastante dúvida de vocês aqui, já antes aqui no início, sobre as atividades de extensão. Eu falei também na primeira aula que nós tivemos lá na nossa reunião, que foi no dia 2, no dia 2. Então, vocês podem acessar lá, as aulas ficam sempre gravadas, está lá no YouTube. Ah, temos uma novidade. Então, agora nós temos nosso próprio canal no YouTube, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu já vou passar para vocês aqui no chat. Peraí, deixa eu procurar aqui. Eu já passo para vocês. Então, as aulas ficarão gravadas sempre lá. Mas não quer dizer que, nós temos aula agora. Finalizou a aula, eu vou procurar. Não está lá. Vocês têm que ter um tempo, tá? É de 24 a 48 horas também. Por quê? A gente precisa baixar essas aulas e depois subir no canal. Então, tem um tempo. Assistiu a aula ao vivo. Mas eu quero revisão. E aguardem, de 24 a 48 horas, a aula estará lá no YouTube, porque eu vou passar o link para vocês. Professor Douglas, você está aqui na sala, né? Você consegue passar para mim aí o endereço, por favor? Senão eu vejo aqui. Aí, ó. Professor Douglas vai passar aí para vocês, gente. Então, acessem lá, tá? Se tiver com dúvidas. E sobre a atividade de extensão, eu não vou falar para vocês agora, tá? Vou deixar vocês entenderem melhor o que é e como que funciona as atividades acadêmicas curriculares. Depois eu falo sobre atividade de extensão. Tranquilos aí para vocês? Certinho? Gabriel, então tá, vai lá que eu vou
Eu vou compartilhar aqui o nosso slide. Aí, enquanto eu compartilho, você pode ir perguntando. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Olha, professora, me Oi? desculpa atrapalhar, mas é que eu Não, não é estava atrapalhar, não. Não, não, finalizando não umas coisas pensa aqui assim no que é atrapalhar, trabalho. não. Sim, é que assim, eu tô assistindo a aula em meu trabalho aqui, finalizando umas coisas, daí eu acabei me perdendo no que era para fazer. Conseguiram me passar, por gentileza? Só um resuminho para eu pegar a ideia? O que é para fazer? É, perdão. Não, mas ainda não tem nada para fazer, não. Ah, beleza, beleza. Tá? Ainda não. Ainda a gente. Eu estava tirando dúvida, tá? O pessoal estão com dúvida sobre atividade de extensão, sobre sala de aula que não está aparecendo para eles. Ah, Então, é sim. isso aí que eu estava ajudando, tá? Ah, beleza. Ah, ô, professora, eu queria Hum, comentar algo referente à primeira aula, que foi a passada. pode. Eu dei uma extensãozinha naquela atividade de portas lógicas. Ah, Aí eu consegui entender bem. Daí não precisa de uma explicação, sabe? É bem paz. que bom, que bom. E você conseguiu estudando pelo material, estudando livre? Eu estudei no Livre. Eu fui vendo uns vídeos, umas coisas, baixei até uns aplicativos, né? E associei bem o conteúdo, Maravilha. beleza? Só isso mesmo, tá, professora? Desculpa atrapalhar a aula. Que isso? A gente vai começar a nossa aula agora. Só, peraí, deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho que eu tô tentando. Na aula passada eu já não consegui, né? Deixa eu verificar aqui. Se eu vou conseguir aqui compartilhar. Deixa eu ver como que eu vou ter que fazer para compartilhar. Pessoal, não consegui, mas vamos lá. Vou falando. Vou ver se tem outra opção aqui. Você está tentando compartilhar o que, Josi? Os slides. Você não consegue abrir? Eu queria mandar para eles também, eu não consigo disponibilizar para eles. Eu não coloquei lá no Drive por causa eu estava sem o Note. E meu Note tá. Ah, Tô sem carregador no meu Note. Aqui. Eu tô tendo que usar o computador aqui da faculdade. Então tá, pessoal. Vamos assim mesmo.
Você não consegue me enviar o link para ver se eu abro? Se você abre, o link, não, eu consigo enviar o slide todo, porque não tá local. Ah, tá local? Tá local, eu não. Porque como eu te falei, tô sem meu note, tô sem carregador. Eu peguei meu. Pessoal, é o seguinte, meu note quebrou a tela e tava no conserto. Aí eu corri para poder pegar ele hoje. Eu peguei, só que tô sem o carregador, então não teve como. Eu tô usando o computador aqui da faculdade. Eu consigo mandar pelo WhatsApp, Douglas. Manda lá que eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Só eu passar o slide aí, professor Douglas. Se ele conseguir compartilhar aí no chat, ele compartilha, tá? E eu vou dando a aula aqui, que eu acho que vai ser melhor. Ou então, peraí. Eu acho que você teria que jogar no Drive para conseguir compartilhar com ele. Tem que jogar no Drive. E eu não estou conseguindo fazer isso. Agora não vai dar. Eu vou tentar de outra forma aqui para ver se eu consigo de outra forma. Mais uma tentativa. Então vê se você consegue arrastar para mim no WhatsApp. Só, então vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de hoje, o que nós vamos falar? Então, na última aula, falamos, né, sobre o algoritmos. Qual que foi o nosso tema central, né? Sobre o que eu falei? Eu falei que era o que era o algoritmo, né? Como que nós trabalhamos o nosso algoritmo. Foi a arte de pensar, né? Até que falei do miojo, né? O miojo perfeito. Aí eu falei para você, fiz a pergunta, vai ter uma festa, uma grande festa do curso de ADS. Vocês vão participar? Aí ficaram assim. Aí eu falei, quem que vai poder participar? Primeiro, quem tem dinheiro, né? Não tem como ir numa festa se não temos dinheiro. Segundo, amanhã eu vou trabalhar? Se eu for trabalhar, como que eu vou à festa? Eu não vou. Então, para eu ir a essa grande festa, eu tenho que ter dinheiro e não trabalhar. Eu vou à festa. Agora, se eu tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar, então eu não vou à festa,
Por quê? Eu só vou à festa se eu tiver dinheiro e não for trabalhar. Então, verifica o e. Então, para eu ir à festa, as duas preposições têm que ser verdadeiras. As duas. Ter dinheiro, não trabalhar. Agora, se eu tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar, essas duas preposições não atendem. Então, eu não vou à festa, tá? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar, atendeu. Eu não tenho dinheiro e eu vou trabalhar. Então, eu não vou à festa de nenhuma, nem outra opção. Porque se eu não tenho dinheiro, tem que comer a festa. Se eu for trabalhar amanhã, não vou à festa. Eu não tenho dinheiro, mas eu não vou trabalhar. Eu vou à festa? Também não. Por quê? Eu tenho que atender as duas preposições. Ter dinheiro e não ir à festa. Tá? Isso nós vimos na aula passada. E falamos também do miojo perfeito. O que é esse miojo, né? Por que eu comparei o miojo com o algoritmo? Porque o que é miojo? Ele é a descrição, né? É a sequência finita de passos para eu realizar uma atividade. Finita, tá? Tem que ter um ponto. Ou eu vou ou não vou. Ou eu posso ou eu não posso, tá? Então, isto é o algoritmo, a sequência finita de passos para eu realizar uma atividade, atingir um objetivo, tá? Então, ação. Isso nós vimos na aula passada. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta, dados e operações. Mas o que tem a ver isso com o algoritmo? O que tem a ver isso com o que nós falamos na aula passada? Isso é uma sequência, tá? Então, qual que é o objetivo desta aula? Entender onde o computador guarda as informações e como ele manipula esses dados. Este é o nosso objetivo, tá? Então, o objetivo da aula 2 é compreender. Programar, pessoal, é pensar, não é digitar, tá? Então, o que é programar? Programar, nós temos que pensar. Mas só de eu pensar, eu vou entender, eu vou conseguir, eu vou aprender? Não. Tenho que programar. E programar só se aprende programando, errando, errando, acertando, errando, acertando. Tá? Então, programar é pensar, não é só chegar na frente do computador e começar a digitar, digitar sem pensar. Isto não é programar. Só um pouquinho, deixa eu. Isto é programar. Então, vamos imaginar memória de um peixinho. A memória de um peixinho. Imaginem aí com vocês um. Vamos usar a nossa imaginação agora, tá? E vamos pensar lá num desenho. Que tipo de desenho? Um losango. Pense no desenho, no losango, lá no quadrado. Imagine que esse losango, este quadrado, ele é o quarto de vocês. Pensando, pensando. Tá, agora imaginem outra coisa com esse quarto de vocês. Pessoal, não tire esse quarto ainda, tá? Deixa esse quartinho guardadinho aí na memória de vocês. Então, imagine que vocês vão chegar e... vou mudar de casa. Hoje eu vou mudar.
Aí vocês vão chamar o caminhão, tá? Vocês vão chamar o caminhão e nesse caminhão vocês vão pegar tudo o que tem no quarto de vocês. Tudo que tem no quarto. E vai jogar em cima deste caminhão. Então, imagina como que seria, como que ficaria essas coisas que vocês jogarem tudo Oi, mas quando a pessoa tiver com o pé doendo, vai botando um negócio ali de água, botar água morna e ficar com o pé assim. Pessoal, peraí, que eu tô fugindo. Quer experimentar? Aqui. Tá, então, imaginem que vocês, né, decidiram mudar de casa, aí vocês chamaram lá um caminhão, pegou todas as coisas do quarto de vocês, tudo, e jogou lá no lixão. Oh, desculpa, jogou tudo em cima do caminhão. Tudo. Aí imaginem como é que ficaria em cima deste caminhão o quarto de vocês, olhando em cima do caminhão. Vocês conseguem ver o quarto de vocês do jeito que estava? Porque você pegou todas as suas coisas e foi só jogando, né? Daí parece que um lixão, né? Porque tudo ali junto, tudo bagunçado, sem saber o que é. Ah, eu preciso do meu shorts. Cadê esse short? Vai revirar. Então, a gente precisa fazer o quê? Precisamos organizar os nossos itens do quarto em cima do caminhão. De que forma? Forma de uma caixa. Por quê? Porque quando eu precisar de alguma coisa, vai ficar tudo mais fácil para eu encontrar. Tudo mais fácil. Aí que entra o nosso conteúdo da aula de hoje. Pessoal, eu acho que agora eu vou conseguir compartilhar o slide. Quer ver? Isso. Agora eu vou conseguir. Acho que sim. Ah, agora deu certo, né? Aparecendo para todos aí, certo? Sim, tá aparecendo. Ah, maravilha. Então, isso aqui foi o nosso objetivo. Peraí que eu já vou mudar aí, porque isso aí nós já vimos. Então, programar é pensar, não é digitar. Então, a memória do peixinho aqui que eu tô falando para vocês. Vão entender por que a memória do peixinho aqui, que é nosso quarto, tá? A mudança estava toda em cima. Toda aqui em cima, a nossa mudança. Mas olha só, pessoal, como que a gente pode pensar? Se eu tivesse pego todas as coisas do meu quarto e colocado em caixas separadas, eu conseguiria encontrar minhas coisas com facilidade. Sabe aquelas caixas organizadoras que tem? Pode ser caixa de papelão, pode ser aquelas caixas com tampa lá, tipo de plástico, pode ser até bacia, tá? Você tem uma bacia grande, não tem problema. Você colocando lá, aqui tá as minhas roupas de dormir, aqui tá as roupas de trabalhar, aqui tá todas as minhas roupas de passear, aqui tá meus livros, tá? Então, uma caixa organizadora para cada um item que estava no seu quarto. Então, isso facilita na hora de você encontrar, na hora que você for tirar a mudança de cima do caminhão, você vai
conseguir organizar o seu quarto com mais facilidade do que imagina se joga tudo jogado em cima do caminhão. Então imagine, olha só, o que quer dizer essas roupas bagunçadas, tá? O que quer dizer todos esses dados aí? Então, esse conceito abstrato é a nossa memória RAM, tá? Ou seja, a memória RAM do nosso computador, do nosso notebook, do equipamento que a gente está trabalhando. É assim que funciona, tá? É assim que funciona os nossos itens, as nossas informações dentro do nosso computador. Então, vamos lá. Essas caixas aí, tá? Essas caixas que estamos trabalhando aí, elas é o quê? Dados e variáveis. Dados e variáveis. Então, agora, imaginem aqui, se eu pegar e colocar o identificador em cada uma. Então, a minha caixa identificadora, ela vai facilitar, tá? Então, o meu algoritmo, ele precisa ter 3 tipos de elementos da variáveis, tá? Isso que nós vamos ver agora. 3 tipos de variáveis. O nome, tá? O nome do meu identificador. Isso daqui. Então, você não pode ter 50 caixas marrons, tá? Iguais. Imagine 50 caixas marrom. Você precisa pegar um canetão e escrever na frente ou em cima da tampa ou do lado, o local que você achar que vai facilitar a sua identificação. Então, você vai escrever lá numa caixa, livros. Na outra caixa, cozinha. Na outra caixa, roupas de dormir. Isto é identificador. Nós estamos identificando. Então, em algoritmo também nós precisamos identificar as variáveis, tá? Regra de ouro. Regra de ouro, pessoal. Uma caixa, ela não pode ter 2 nomes. 2 caixas não pode ter 3, 4, 5 mesmo nome. Não pode. Cada caixa tem que ter o seu nome específico. Eu não vou colocar lá, por exemplo, livros. Vamos supor que você tem livro de histórias infantis, livros de ação, livros aqui do curso de ADS. Você não pode colocar numa caixa livros, na outra livros, na outra livros. As 3 caixas não pode ter a mesma identificação, ou seja, não pode ter o mesmo nome. Coloca livro ação, livro ADS, livro gibi, livro historinha, o nome que vocês quiserem. Ou livro 1, livro 2, livro 3. A hora que eu for abrir essas caixas, eu vou conseguir identificar, antes de abrir o que tem ali, se eu quero, por exemplo, um livro do curso. Vai ter prova, tem um livro que está ali. Eu posso, só vendo lá, livro 1, livro 2, livro 3, eu vou conseguir identificar? Não vou. Não vou. Mas pode ter? Posso. Posso ter. Peraí. Peraí, pessoal, tem gente pedindo para entrar aqui.
Mas eu posso ter. É diferente. Livro 1, livro 2, livro 3. Não é diferente, posso ter. Mas eu preciso saber, quando eu vou dar um nome para para alguma variável, eu preciso identificar. Se eu não conseguir identificar, por que eu estou dando este nome para ela? Eu vou colocar lá, por exemplo, eu tenho lá roupas de sair, roupas de trabalhar, roupas de dormir. Então eu coloco roupas de trabalhar. Eu vou identificar cada caixa. Não adianta agora colocar lá roupa 1, roupa 2, roupa 3, roupas e sei lá, roupinhas. Eu tenho que colocar nome que eu consiga identificar. Então, é roupa de trabalhar, roupas de sair, roupas de dormir. Isso são nomes identificadores. Tem que identificar a minha variável. O outro elemento da minha variável é o tipo, ou seja, a tipagem. Por exemplo, você, eu, nós. A gente guarda água numa caixa de papelão, por exemplo? Não. Como que eu vou guardar água numa caixa de papelão? Vai vazar. Não dá. Você guardaria um elefante? Tem até uma piada, né? Então vamos usar. Você guardaria um elefante numa geladeira? Não, né? Não cabe. Você guardaria um computador no sapato? Não. Tá? Então, na computação, o tipo, ele é um material, tá? Ele é um material em formato de caixa, ou seja, é o formato material que nós precisamos informar para o computador o que será guardado ali dentro. Então, por exemplo, eu vou guardar. O que eu vou guardar no meu computador? Eu não vou conseguir guardar uma roupa, uma peça física. Eu consigo guardar a roupa, o nome roupa. Isso eu consigo guardar. Então, eu vou criar o tipo que seja de acordo com o que eu vou guardar. Então, eu vou guardar o quê? Aonde eu vou guardar a água? O tipo correto, tá? Uma jarra, numa garrafa, sei lá, mas algo que seja correto. Então, o que eu vou guardar ali? Eu vou guardar o que eu preciso, mas não posso ter espaço entre o nome das minhas variáveis. Então, eu vou guardar roupa de trabalho, tá? Eu não posso colocar roupa, espaço, trabalho, ou roupa, espaço, de, espaço, trabalho. Não pode ter espaço. Eu coloco roupa, underline, trabalho, ou roupa, trabalho, tudo junto, sem espaço. O terceiro elemento da minha variável, o conteúdo, o valor, tá? É o que efetivamente está dentro da caixa naquele momento, porque esse valor, esse conteúdo, ele muda, tá? Ele pode mudar a hora que ele quiser, ou seja, a hora que o usuário decidir. Porque o valor, ele é variável, ele não é fixo, ele é variável. Então, vamos lá. Esse valor aí, ele pode ser, por exemplo, hoje, agora, o valor da minha variável pode ser 0. Daqui 10 minutos pode ser 100, pode ser 1000. Então, variável. Por quê? Porque ele varia. Tá? Então, revisando aqui essa memória do peixinho. Aqui. A memória do peixinho, a mudança. O que nós precisamos? O cérebro humano, gente, ele é péssimo em guardar dados. Então, ele é a memória volátil.
tá? Então, o cérebro humano ele é péssimo em guardar dados voláteis enquanto processa. O computador também, com certeza. Vamos supor, pessoal, só olhando aqui para a sua tela, eu vou fazer perguntas. Eu vou até parar aqui a apresentação desse slide e eu quero que vocês vá colocando para mim aqui no chat os valores do que eu for perguntando, tá? Deixa eu só parar a apresentação aqui do slide. Deixa eu ver aqui se parou. Parou. Vou fazer perguntas e vocês vão me respondendo. Vocês vão me respondendo aí, tá? No chat aí, sem ajuda de calculadora, hein, pessoal? Sem ajuda de calculadora. Vamos lá. Quem que vai calcular aí para mim? 2 pessoas eu quero. Quem que vai calcular aí? A Tânia. A Tânia não. A Tânia saiu. Quem mais? Eu vou escolher então, gente. Se vocês não se pronunciarem, eu vou escolher. Bruno. Vou colocar o Bruno e a Franciele. Vou fazendo aqui perguntas e vocês vão calculando e colocando o valor para mim aqui no chat. Tudo bem, Tânia, sem problema. Então vamos lá. Multiplique para mim de cabeça, hein? 34 vezes 76. 10, 45, batata, arroz, feijão. Vamos lá. Qual que é o valor? 34 vezes 76. Vamos. 15, 20, 50, 2.584. Foi de cabeça, Franciele? Cadê a resposta do Bruno? Franciele, foi de cabeça? Ah, não foi, né? Tudo bem, Tânia, sem problemas. Bruno, eu ia dizer 2.600. Ah, peguei de surpresa. Mas é isso mesmo. Eu quero a participação de vocês. E assim, se vocês não se manifestarem, eu vou escolher 2 nomes para participar. Olha só. Vocês foram fazendo conta e eu fui falando valores, palavras, coisas aleatórias. Isso, eu tô aqui desse lado e vocês estão aí. Igual a Franciele falou que ela usou a calculadora. Se ela tivesse presencialmente aqui na minha frente, cara a cara, eu pedi para ela fazer esse cálculo e eu começar a falar outras coisas, eu ia dificultar o cálculo. Eu ia dificultar fazer esse cálculo. Eu dificultaria também o Bruno fazer esse cálculo. Porque eles estão calculando, a parte da cabeça está fazendo o cálculo e eu tô ali jogando outras informações totalmente aleatórias. Então, o cérebro humano, ele é péssimo em guardar informações, dados voláteis, tá? Enquanto vai processando. Eu estou processando uma conta e pensando em outra coisa. Então, o nosso cérebro, ele é péssimo em fazer isso. Mas o computador também. O computador também. Então, ele precisa o quê? De um lugar físico para poder guardar os números e para ele poder fazer outras contas. Ele precisa disso. Então, ele não consegue, falando para ele o valor que eu falei, 34 vezes 76. Ele precisa ter um espaço para armazenar o valor de 34.
outro espaço para armazenar o valor de 76. Para depois ele fazer o cálculo. Ele não consegue assim, 34 vezes 76, fazendo o cálculo. É rápido o cálculo que ele faz? É rápido, mas ele precisa desse espaço físico para poder guardar essas informações. Então, esse espaço, né, esse lugar, chamamos de memória RAM, tá? É a memória RAM. Então, é esse lugar que ele guarda as informações, ele guarda os números para poder fazer o cálculo. E para usar a memória, nós também precisamos de organização, precisamos pensar. Precisamos pensar. Hoje nós estamos muito acostumados a fazer cálculos usando calculadora, computador, celular. Calculadora raramente usamos, né? É só quem é da área da matemática, da contabilidade. É mais o computador, notebook, celular. A gente hoje raramente fazemos conta, cálculo de cabeça. Mas o computador, ele faz, mas ele precisa de ter um espaço, um local físico para poder guardar essas informações. Então, é isso, ó. Imagine, então, que lá na mudança de vocês joga tudo lá em cima do caminhão. Quem vai olhar lá e fala, nossa, aqui parece um lixão, porque tá tudo jogado. É roupa, é livro, é roupa de cama, é toalha de banho, é louça, tudo jogado, né? Tudo bagunçado. Nós precisamos organizar. E o computador também. Ele precisa organizar os dados para ele conseguir trabalhar. Se esses dados estiver todo bagunçado, revirado, ele faz, mas vai demorar. Mesma coisa nós. Eu preciso encontrar minha roupa de dormir. Eu vou encontrar em cima do caminhão? Vou, mas vai demorar. Com certeza vai demorar muito, mas eu vou conseguir. O computador também. Ele consegue realizar o que é solicitado para ele. Só que quanto mais dificultoso nós deixamos para ele, mais ele demora. Então, por isso, nós arrumamos uma forma de organizar esses dados, essas informações para o computador. Da mesma forma que nós procuramos organizar o nosso quarto na hora que vamos mudar, organizar a nossa casa na hora que vamos mudar. Então, o meu algoritmo, para eu ter um algoritmo, eu preciso de 3 elementos básicos, 3 elementos fundamentais. As variáveis, tá? Então, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber? Então, imagine aí que toda variável, ela precisa ter 3 coisas sagradas. Essas variáveis, imagine como sendo a caixa, tá? As caixas que nós vamos guardar as coisas quando nós vamos mudar. Nós precisamos guardar. Então, variável é o que recebe os dados, que recebe as informações. Na nossa mudança, o que seria variável? As caixas organizadoras. 3 elementos. Quais são esses 3 elementos que são muito importantes? O nome, esse nome tem que ser identificado, identificador, tem que identificar o que ele vai receber. O tipo e também o conteúdo. Ele precisa saber. A gente precisa informar isto para ele. Sobre isso, sobre variável e os tipos de variável. Identificador, tipo, tipagem, né? E conteúdo, valor. Dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, questionar? Não? Então, tranquilo. Vou colocar o slide na... Júnior. Ah, tá. Vou colocar o slide na tela. E vamos dar continuidade. Tá? Já falamos. Aqui. Tipos primitivos. Vamos escolher a nossa caixa certa. O que são esses tipos primitivos? Então, uma caixa de madeira resistente. Ela vai aceitar o quê? Coisas inteiras e sólidas, tá? Inteiro.
ela vai aceitar somente coisas que sejam inteiras e sólidas. O que é inteiro? O que é sólido? Então, imagine número de filhos, idade, quantidade de cerveja, tá? Isto são números inteiros, tá? Por exemplo, eu não consigo falar, eu tenho um filho e meio. Não, eu tenho um filho ou eu tenho 2, 5, 10 números inteiros. Idade. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15 anos e 2. Não tem como eu falar. 15 anos e meio. 15 anos e 10. Não tem como eu falar isso. Eu consigo falar, eu tenho 15 anos e 10 meses. Mas eu transformar este número inteiro, tá? Tipo, 15 anos e 10, eu não consigo. Inteiro, somente coisas que são inteiro, que não tem como eu colocar vírgula de jeito nenhum. Cervejas, latas de cervejas ou latas de refrigerantes. Quem bebe cerveja, refrigerante. Água, eu não consigo colocar. Eu comprei 5 latas de cerveja e meia. Eu comprei 3 latas de água e meia. Eu não consigo. Ou eu comprei 3 latas, ou eu comprei 4. Ou comprei 5, ou comprei 6, 12, 24, 50. Eu não consigo comprar metade de uma lata. Líquido, eu não consigo. Tá? Então, isso quer dizer inteiro. Números inteiros. Então, se nós vamos fazer um algoritmo que vai solicitar a idade, qual que é o tipo da variável? Ela tem que ser inteiro. Se eu vou solicitar, eu quero saber quantos filhos o meu cliente tem. Tem que ser do tipo inteiro. Então, cada variável tem o seu tipo primitivo correto. Real e ponto flutuante. Float e double. Pessoal, na área de TI, temos muitas obras, né, muitos livros em inglês e a linguagem de programação, a maioria delas são em inglês, tá? Então, eu sempre vou colocar em português para a gente poder, né, compreender e como é usado em linguagem de programação, ok? Então, ponto flutuante, float, double, real. O que isso quer dizer? Então, imagina um balde ou um recipiente hermético. Ele aceita o quê? Líquidos, tá? Uma Tupperware, ele aceita líquidos, porque ele tem tampa, tá? Preciso, algo assim que se eu colocar em uma caixa de papelão não vai aguentar. Então, tem de colocar numa Tupperware, tem de colocar num material resistente. Altura. Quanto você tem de altura? Ah, eu tenho um metro. Não, eu tenho 2 metros. Não, eu tenho 15 metros. 2 metros. Não. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,75 m, eu tenho 1,50 m, eu tenho 2,5 m. Então, neste caso, eu não consigo falar que a minha altura é do tipo inteiro. Porque eu não consigo falar que eu tenho 2 metros. Bem que eu queria. Bem que eu queria ter 2 metros de altura, mas eu não tenho. Então, a minha altura, qual que é a minha altura? 1 metro e quanto? 1,67 m, 1,70 m. Então, isto é ponto flutuante, quando eu consigo colocar casas decimais. O preço da gasolina. Qual que é o valor do preço da gasolina? É R$5? É R$6? É R$10? Pode ser, mas não é assim hoje o valor. Hoje o valor acho que tem mais ou menos um valor de 5,89. Então, ele é um ponto flutuante, 5,89. A nota de prova. Eu consigo ter das duas formas. Eu consigo ter nota de prova inteiro e também consigo ter como
real, ponto flutuante. Por quê? Depende da faculdade, tá? Depende da faculdade. Aqui, né, na nossa faculdade, aqui, as provas são do tipo inteiro, porque as questões, por enquanto, né, elas são valores fechados, valores inteiros, cada questão vale um ponto. Então, a nota da prova aqui na Facinte é do tipo inteiro, mas em outras faculdades ela é do tipo real, ponto flutuante. Por quê? Porque tem questões abertas. Então, quando tem questões abertas, a gente consegue dar notas quebradas. Aqui na faculdade, as questões elas são alternativas, então não tem como você acertar meio, né? Fiz aqui a pergunta lá, com 5 alternativas, somente uma correta. Não tem como dar meio nessa resposta. Ou vai estar certo ou vai estar errado. Outra. Tá, então neste caso, de nota, o que é interessante? Neste caso aqui de nota, a gente deixa como real. Por quê? Porque depende da faculdade, é real, depende é inteiro. Se eu colocar aqui a nota da prova como real, se for na Facinte, eu consigo dar nota normal. Por quê? 8,0, 9,0, 5,0, 10,0, normal. Se eu colocar em outra faculdade que tenha questões abertas, que a nota seja 8,3, por exemplo, eu não posso colocar aqui inteiro. Porque eu não vou conseguir, ou eu vou conseguir dar 8, ou vou conseguir dar 9, sendo que a nota ali é 8,3, é 9,5. Então, mas aqui na Facinte é inteiro, eu vou deixar como inteiro. Nós não, aqui é exceção, né? Exceção da regra. Então, nós não podemos ver a exceção, nós temos que ver a regra. Qual que é a regra? A nota pode ser inteira ou quebrada. E qual dos dois tipos que aceita mais de uma opção? O real, tá? Então, essa é a forma correta. Qual que é o outro tipo primitivo? Caractere, cadeia, string, char, tá? O que quer dizer isso daí? Vamos supor, o envelope, tá? Ou uma caixa de arquivos que a gente guarda lá. O que a gente coloca no envelope? A gente vai mandar uma carta. Vou mandar uma carta. Vou fazer o quê? Vou colocar o endereço. Como que é o endereço? Eu vou conseguir colocar no endereço somente o nome da pessoa? Não, eu não consigo colocar somente o nome da pessoa. O que eu preciso colocar ali? Endereço. Eu preciso colocar CEP, né? Caixa postal, número. Então, eu vou trabalhar com letras e números. Então, pode ter caractere especial também, tá? Eu não sei qual é o endereço da outra pessoa. Então, neste caso, se eu for precisar trabalhar com endereço, eu vou colocar aqui caractere. Por quê? Caractere vai aceitar letras, números, caractere especial, vai aceitar todo tipo de informações. Se eu colocar inteiro, vai aceitar somente números inteiros. Eu não consigo colocar o nome. Então, endereço não pode ser do tipo inteiro. Porque não existe nome de ninguém que seja somente números, tá? Eu não posso colocar endereço como real. Por quê? Não tem pessoas que chamam números flutuantes aí, ou 2,5. Não tem. Aliás, pode até ter. Só que o nome da pessoa vai ser escrito com letras e não com números, tá? Só hoje na informática a gente não pode falar que não tem, né? Porque tudo muda rapidamente. Então, esses são os 3 tipos, né? Que vimos até agora. Vamos ver. Lógico, booleano, bool. O que quer dizer? O que significa? O interruptor de luz. Como que funciona? O interruptor de luz,
aí da sua casa, da sua sala, ele está o quê? Ligado ou desligado, certo? Não tem, eu não conheço hoje outro estado do meu interruptor de luz. Você fez a prova, você foi aprovado? Sim ou não? Não tem como você falar, eu fui mais ou menos aprovado. Não, ou fui aprovado ou não fui aprovado. Foi aprovado? Sim. Não. A vela está o quê? Acesa. A vela está apagada. Isto é lógico, é booleano, ou que só tem duas opções, uma ou outra, tá? É verdadeiro ou falso, aberto, fechado, ligado, desligado, aceso, apagado, tá? Sim ou não. Este é o tipo primitivo. Então, vamos supor, você vai à festa? Sim, não, talvez. Então não pode ser lógico. Não entra no tipo, tá? Lógico quando tem somente duas opções. Agora, da festa, lembra lá da aula passada que nós conversamos? Eu posso ir, posso não ir, depende. Depende se eu vou ter dinheiro, depende se eu vou trabalhar ou não. Então, tudo tem uma dependência. Então, não pode ser do tipo booleano. Não pode. Pessoal, até aqui. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Eu até interrompi aqui. Tranquilos? Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Obrigada, Yasmin. Tranquilo? Pode falar, Conseguiria me Gabriel. passar essa última parte, por gentileza? Do booleano? Isso. Tá. Então, a gente vai colocar lá. Verifique se o interruptor está aceso ou ele está apagado. Você só tem duas respostas. Ele vai estar aceso, vai estar apagado. Não tem como estar aceso e apagado ao mesmo tempo. Não tem uma terceira opção no interruptor. Ou ele está aceso ou está apagado. Não tem outra forma. E ele não fica das duas formas ao mesmo tempo. Uma vela. A vela, ela só tem dois estados. Acesa ou apagada. Um de cada vez. Uma vela, eu não consigo deixar uma vela acesa e apagada ao mesmo tempo. Eu chego na minha casa, como que está a luz? A hora que eu abro a porta, como que está a luz? Está acesa ou ela está apagada? Ah, ela está apagada. Então eu vou acender. Só que eu não consigo acender e apagar a mesma luz ao mesmo tempo. Ela só consegue ficar em um estado. Conseguiu entender, Gabriel? Deu para entender? Consegui. É como se fosse valor verdade, valor mentira, valor verdade, valor mentira. Isto. Você é maior de idade? Sim ou não? Não tem como. Você está ali em cima do muro, mais ou menos, não. Ou você é maior de idade ou você é menor de idade. Só tem essas duas respostas, só tem esses dois estados. Agora, tipo inteiro, não. Inteiro você consegue colocar quantos números você quiser inteiro. Ponto flutuante, quantos você quiser. Caractere,
Nossa, caractere números, inúmeros, milhões, bilhões. Agora, bolo, não. Só tem 2 estados: aceso ou apagado. Sim ou não, verdadeiro ou falso. Você foi à lanchonete ontem? Sim ou não? Não tem como, mais ou menos eu fui. Não, foi ou não foi? Sim ou não? Conseguiu compreender, Gabriel? Consegui, professora. Muitíssimo obrigado. Por nada. Pessoal, vamos parar por aqui a aula, tá? Já passou das 8h30. Vou colocar depois esses slides, este da reunião e da aula passada, eu vou colocar, eu vou ver se eu consigo colocar no material da disciplina. Se eu não conseguir, eu vou arrumar uma forma de conseguir colocar os 2 slides para vocês, tá? Aí eu mando um recado e aviso, pessoal, os slides da aula 1 tá em tal lugar, os slides da aula 2 tá em tal lugar, tá? Vou informar vocês. Outra coisa, semana que vem é feriado, tá? Então nós não teremos aula ao vivo. Aí eu vou gravar uma aula para vocês, ou eu dou uma aula, ao invés de ser aula gravada, eu dou a aula presencial para vocês outro dia da semana, tá? Vou ver certinho aqui como que a gente faz. Eu prefiro mais a aula ao vivo, conversar com vocês, entender como que vocês estão indo com a disciplina, alguma dificuldade. Hoje eu entendi que vocês estão com bastante dificuldade referente à sala de aula. Agora eu expliquei, espero que vocês entendam sobre o material, tá? Mas eu vou mandar recado para vocês com informações certinho para vocês. E no slide, eu sempre coloco lá no final dos slides dicas de livro, que é bem interessante, tá? Livros da disciplina. Eu coloco também link de cursos livres que vocês possam fazer, tá? Eu coloco lá no último slide, então eu vou disponibilizar para vocês. Pessoal, isso que eu coloco são dicas, tá? Quando tem um vídeo que eu acho legal, que tem a ver, eu também coloco lá. Isso são dicas. Não quer dizer que vocês tenham que fazer os cursos, tá? Da atividade acadêmica curricular pelos links que eu posto ali, tá? São sugestões. Só que eu não consigo vocês mandar e-mail, professora, manda os links para mim dos cursos onde eu posso fazer. Não, isso aí vocês que vão ver onde vocês querem fazer. Eu somente dou algumas sugestões de alguns sites. Aí eu deixo livre para vocês fazer o curso onde vocês quiserem, tá? Mas eu não sei por onde começar. Estamos aqui estamos no início, eu passo o link, vocês, que legal. Então eu já sei onde tem um curso parecido com esse, eu vou lá fazer. Vou fazer sobre isso, tá? Então são sugestões que eu deixo para vocês sempre no último slide. E o professor Douglas colocou aí no chat o link aí do nosso canal lá no YouTube, que antes nós não tínhamos, agora nós já temos um canal dos nossos cursos aqui de TI, tá? E é interessante que vocês curtam lá os vídeos, entrem lá, vamos fazer algumas postagens. Pessoal, nós estamos começando agora com a página lá, tá? Então, não vai ter muita coisa ainda. E outra, como eu comentei no início, eu estava sem equipamento nenhum de informática, quebraram todos os meus equipamentos. Então, eu estava sem acesso. Hoje eu consegui recuperar, mas também não trouxe o carregador aqui para a faculdade. Eu estou aqui desde as 8 horas da manhã. Então, por isso que está sem. Mas aí eu vou passar para vocês, aí durante a semana eu vou enviar alguns recadinhos aí para vocês. Mas dúvida que vocês tiverem, tanto da disciplina quanto de outros assuntos, me manda por e-mail, por favor. Tânia, pode falar? Professora, eu quero saber o seguinte, todo mundo precisa fazer rematrícula? Eu entrei agora em 2026, precisa fazer rematrícula? Porque eu estou sem saber e eu estou sem conseguir pegar esse e-book ou qualquer material que você tem. A única coisa que eu acessei foi a aula
conceitual, aula gravada sobre algoritmos e programação. Não, você entrou agora, não precisa. Mas é isso daí, Tânia. Isso aí que você pegou é que é o material da disciplina. São as aulas conceituais, são os vídeos que eu falei, os slides, é isso daí, tá tudo lá. Se você Eu conseguir não acessar as tenho aulas slide. O slide só se for na aula ao vivo que eu vejo. Eu consigo fazer um print, tem mas o anexos slide... lá, não tem? Onde estão os vídeos não tem anexos? Não, eu só tenho uma aula, disponível para mim, somente a aula de algoritmos e lógica de programação. A aula Sim. gravada, somente essa, e não tenho e-book, não tenho livro, não tenho indicação de cursos, nada. Não, pessoal, indicação de livros, de cursos, esse daí eu falei que eu vou colocar nos meus slides, nos slides das aulas ao vivo. Lá na disciplina, vocês terão acesso às aulas gravadas, que são as aulas conceituais. Lá, o que tem lá são referentes às aulas conceituais. A Erika falou. Mas aonde você conseguiu localizar, Tânia? Dentro do ícone sala de aula? Ou Sala de aula, sim, mas eu não consigo e-book. Não, o e-book é o livro. Lá para você deve estar escrito livro de algoritmos de lógica de programação. Só lá no plano de aula, digamos assim, mas não tem nem link, nem nada, eu não consigo acessar. É para comprar? Não estou entendendo. Não, link não precisa comprar e não é um link. Lá vai estar escrito assim, a Erika está te dando falando aqui isso, depois de todos os vídeos, é que assim, para mim aparece diferente do que aparece para vocês, mas eu acredito que está escrito lá, né, Erika? Lá no final deve estar escrito livro de algoritmos de lógica de programação. Mas a única coisa que eu consigo acessar é a aula gravada, mais nada. Os slides você não consegue? Não. Nem nada. o livro? Não. Ô, Tânia, só quando você entra na sala de aula, aparecem os vídeos ali das aulas gravadas ou não? Mas onde você está falando, Érica? Lá na... Sala de aula mesmo, o linkzinho sala de Não, aula. dentro da aula não. Somente a aula e mais nada. Mas aonde Só você aula conseguiu gravada no YouTube, você as aulas disse? Não, conceituais? a aula gravada, a aula conceitual que a professora chama, a aula gravada dentro da plataforma sala de aula lá. Eu não acesso e-book, livro. Tânia, me manda um e-mail, printa lá a sua tela para eu poder ver, porque assim, Professora, você se importa de colocar seu e-mail aqui? Eu não tenho. vou colocar. É cord.ti@facinte.edu.br. Aí, tá aí no chat. Inclusive, eu já enviei um e-mail antes de ontem para a coordenação, mas eu não tive resposta ainda. Para a coordenação, não recebi, Tânia. Hoje eu respondi todos os e-mails. Pois eu enviei. Qual que foi o e-mail? Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque o e-mail correto é esse aqui que eu te passei. Porque eu peguei esse e-mail da coordenação porque no WhatsApp, o moço mandou para mim, deixa eu ver aqui, peraí. Enviados daqui, coordenação. O e-mail é cord.gestão2@facinte.edu.br. Você mandou para coordenador de curso de gestão. Mas foi esse e-mail que o rapaz me passou no WhatsApp. Tá, então assim, eu não recebi. O meu e-mail é esse aqui, cord.ti@facinte.edu.br. Certo, vou copiar esse. Isso. Aí você me manda um e-mail, aí eu vou te auxiliar por lá. Qualquer Tá coisa certo. eu ligo para você, tá? Assim, Muito obrigada. eu ligo e vou te auxiliando. Tá bom, obrigada. Por nada. Pessoal, tranquilo, obrigada aí, Érica, pelo apoio, pela ajuda aí. E precisamos ver o seu então, Érica. Por favor, entre em contato com a secretaria. Deixa eu ver o e-mail da secretaria aqui para eu passar certinho para você.
Eu entrei em contato ali pelo WhatsApp já. Ali já funciona ou tem que ser por e-mail mesmo? Funciona. Funciona. Se você entrou em contato, tudo bem. Mas eu vou deixar Certo. aqui, caso alguém queira entrar em contato com a secretaria, este é o e-mail, ó, secretaria@facinte.edu.br. Tá? Então, tá o meu e-mail e o e-mail da secretaria. Aí, dúvida aí, vocês podem nos chamar que a gente ajuda vocês aí, certo? Pessoal, tchau para vocês, uma boa noite. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela participação de vocês aí na aula, tá? Então, bom feriado, curta o feriado, com juízo, tá? Quem é aí da Bahia, de Salvador, que vai curtir o carnaval, curta, com segurança, tá? E até a próxima aula. Aí eu vou mandando mensagens para vocês lá no grupo. Boa Gabriel, noite, bom descanso para todos. peraí, deixa vocês fazerem um grupo. Oi, Sora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pode falar. Ô, Sora, tava acabando lembrando agora no final da aula, a senhorita tinha falado referente a criar um e-mail próprio para designação das matérias, certo? Em A relação a... faculdade, ela cria um e-mail da instituição, mas para isso vocês têm que enviar um e-mail para mim, tá? Envia Uhum. lá para corte.ti@facinte.edu.br, envia o nome completo, RA e o curso que faz. Aí eu faço a solicitação para o setor responsável pelos e-mails. Ah, tem que fazer ainda a finalização, não tem que ser gmail.com, né? Tem que ser edu, etc, certo? Isso, por quê? Porque com esse meio vocês conseguem facilidade em outros aplicativos. Então, vocês conseguem, eu não sei todos, lá no site da faculdade tem lá, mas vocês conseguem facilidade com GitHub, AWS, Office 365, tem outros parceiros, a faculdade tem vários parceiros. Só que Por vocês só causa que eu tava... conseguem ter esse serviço Uhum. se tiver o e-mail da instituição. Sim, é porque eu tava já pensando em criar e eu tava pensando que é diferente, daí eu já ia perguntar e já tentar resolver isso. Não, envia um e-mail para mim, né, com o teu nome completo, o curso e o teu RA, que eu faço a solicitação. Beleza. O RA, ele é localizado onde? Lá no site, no próprio portal do aluno? No portal do aluno tem lá o teu RA. Beleza. Certinho, então. Muito Certinho, obrigado, pessoal, senhor. não por nada. Até a próxima aula, pessoal. Obrigada. Boa Satisfões. noite. Boa noite, gente.